como um abraço em rede nacional causou tanta repercussão, como um abraço de um experiente médico e um presidiário transexual gerou tantos posts nas redes sociais nessa última semana. Vivemos em tempos tão sombrios e frios que até um simples abraço pode provocar o ódio de grande parte da população. Estamos em uma época onde a tecnologia nos ajuda a nos escondermos do mundo real, dando espaço e voz para uma série de juízes virtuais capazes de sentenciar penas, condenar inocentes ou ordenar o lixamento daqueles que já foram julgados e condenados por juízes reais. Não estamos muito longe da época bíblica e a quantidade de programas policiais, especialmente nos canais abertos, comprovam que continuamos julgando o próximo e se tivéssemos pedras nas mãos, estaríamos jogando elas em todos os bandidos que vemos na tela da TV ou do nosso celular, duas grandes invenções humanas. As redes sociais de hoje parecem apresentar os mesmos problemas da velha TV da sala, gerando uma porção de sentimentos e sensações de acordo com o conteúdo apresentado. Um abraço nos dias atuais é motivo para brigas homéricas, basta ver e ler sobre o que aconteceu quando o Dr. Drauzio Varella decidiu abraçar Suzy, uma transexual que estava há 8 anos na prisão sem receber uma visita sequer. É claro que dificilmente um ser humano passaria tantos anos na cadeia se o seu crime não fosse considerado grave. Hoje sabemos que Suzy assumiu seus crimes de estupro e assassinato de uma criança. A pergunta é: o abraço de Drauzio indicaria que o mesmo estaria do lado da criminosa e que até concordaria com seu crime cometido? É nesse momento que precisamos entender claramente o significado da palavra empatia, para reduzirmos esse conceito em apenas uma frase. Empatia significa capacidade psicológica para sentir o que sentiria uma outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Drauzio Varella faz um trabalho humanitário há mais de 30 anos em presídios brasileiros e temos certeza que ele entende plenamente a ideia de empatia. Empatia, ao contrário do que muitos pensam, não é sermos solidários com pessoas do nosso grupo, seja ele social, religioso ou laboral. A verdadeira empatia consiste em sermos solidários com o próximo, assim como está escrito na Bíblia. E esse próximo pode ser sim um assassino, um estuprador, um pedófilo, um político ou qualquer outro criminoso que você consiga imaginar. E o fato de você se solidarizar com a situação do próximo não significa que você concorda com seus pensamentos e muito menos com suas ações. Como bem colocou Paulo Assad em seu post sobre o assunto, esse episódio recente parece ser um excelente divisor de águas de quem parece progressista, mas quando o assunto é de direito penal, vomita um discurso de ódio. Bandido bom é bandido morto. Ou queria ver se isso acontecesse com você, o que você faria? São frases e perguntas frequentes que vemos por aí e apenas demonstram que estamos longe de qualquer evolução espiritual pregada por líderes históricos, pois como podemos amar o próximo se continuamos julgando pelo seu passado? Outro ponto importante nessa história é o fato de Drauzio ser um médico e, assim sendo, ele fez o juramento de Hipócrates, de forma que deve tratar tudo sem distinção. Imagine se o Dr. Varella, em cada visita que fizesse nos presídios que já esteve, resolvesse ver a ficha criminal do condenado. Nesse caso, completamente hipotético, talvez ele escolhesse os presidiários que, segundo seu próprio julgamento, estariam mais aptos para receber seu tratamento. Porém, se ele de fato fosse para esse caminho, ele estaria traindo um princípio ético de sua profissão, correndo risco de ter sua licença cassada. Outro caso, como o do goleiro Bruno, que foi preso em 2010 por planejamento e participação no sequestro e assassinato da modelo Elisa Samúdio. Apesar de ter sido condenado a 22 anos de prisão, após diversas manobras jurídicas, hoje ele se encontra em liberdade, no regime semiaberto, e até chegou a ser contratado por uma equipe de futebol, retornando à sua antiga profissão. Outro crime que deixou o país perplexo foi o assassinato dos pais de Susanna von Richthofen, em outubro de 2002, e que teria sido arquitetado pela própria filha. Suzane foi julgada e considerada culpada, recebendo uma sentença de mais de 39 anos de prisão. Porém,
Após um bom comportamento na prisão e uma série de tentativas de seus advogados, Suzane chegou a viver em liberdade, em regime semiaberto, mas precisou retornar ao regime fechado após cometer uma grave infração, não ter permanecido no endereço pré-estabelecido pela instituição penitenciária. Como essas duas histórias se conectam com o caso de Suzy, divulgado em um quadro televisivo apresentado por Drauzio Varela, os 3 personagens citados aqui foram julgados e considerados culpados por seus júris. A principal diferença entre Suzy, Bruno e Suzane está no fato de que esses 2 últimos possuem recursos financeiros suficientes para conseguirem, através de seus advogados caros, a redução de suas penas ou até mesmo a liberdade, ainda que em regime semiaberto. Suzy, além de ser pobre, negra e transexual, características que não diminuem os crimes cometidos, mas que ajudam a entender o fato de Suzy não receber visitas há 8 anos. Apesar de tudo, Suzy é um ser humano, como você e eu, e como todos aqueles que a condenaram. E como qualquer ser humano, Suzy também sente tristeza, abandono, carência afetiva e até arrependimento. E qual é o papel da justiça e de todo o sistema carcerário? Reabilitar o indivíduo para que o mesmo possa ser inserido novamente na sociedade. Porém, como essa inserção poderá acontecer se a mesma sociedade continua julgando o condenado, mesmo após essa pessoa ter cumprido a sua pena ou ter conseguido uma redução da mesma, através de métodos legítimos, baseado em leis e recursos garantidos pela Constituição Nacional? Como também foi comentado por aí, essas mesmas pessoas que criticam o simples abraço dado por Drauzio Varela em outro ser humano que se sentia acuado, desprezado e humilhado, são aquelas pessoas que votaram em um homem que homenageou publicamente um dos piores torturadores da nossa história, o militar que torturou e ajudou a matar mais de 500 pessoas, além de ocultar boa parte desses mortos em plena ditadura. Esse mesmo homem, hoje presidente da República, afirmou em um programa de TV, na época em que ainda era deputado, que o Brasil só resolveria seus problemas após uma guerra civil e que, nesse caso, os militares deveriam matar 30 mil pessoas, algo que eles supostamente esqueceram de fazer na ditadura. Como esperar que os simpatizantes desse atual governo sanguinário, destruidor da floresta amazônica, dos direitos trabalhistas e do respeito das minorias desse país, tenham empatia pela transexual Suzy? Para citar outro canal interessante do YouTube, o Meteoro Brasil, e que vem prestando um serviço social para a população brasileira, a oposição ao bolsonarismo não se chama esquerda, o nome disso é sanidade. É muito triste ver religiosos e pessoas que se dizem espiritualizadas pregando ódio e algum tipo de vingança para seres humanos como Suzy, Bruno e Suzane. Isso só demonstra que aparentemente essas pessoas não entenderam um dos preceitos básicos da vida neste planeta, o de amar o próximo. Direitos humanos, como o próprio nome já diz, se refere a humanos e jamais deverá se restringir àqueles pertencentes a seu grupo ou bolha social que você se acostumou a fazer parte. Citaremos agora o autor do livro O Poder da Empatia, de Roman Knarik, que disse: empatia é a arte de se pôr no lugar do outro e ver o mundo de sua perspectiva. Ela tem o poder de curar relacionamentos desfeitos, derrubar preconceitos, nos fazer pensar em nossas ambições e até mesmo mudar o mundo.